Olá, tudo bem? Aqui é o Éder Carneiro. Quero agradecer sua presença nesse vídeo. Obrigado por você comparecer nessas aulas. Bom, eu vou ser bem direto, tá? Porque eu quero aproveitar ao máximo o seu tempo disponível, aproveitar ao máximo para a gente ter bastante produtividade ao longo desses nossos três encontros, dessas nossas três aulas. Quero passar bastante material. Bom, essa nada mais é do que a continuidade de um material que a gente começou a produzir para o CIOSP 2015. A gente entregou esse material lá no stand da Adtech. Você que compareceu no CIOSP já viu parte do que eu vou falar hoje, mas eu vou falar de mais coisas, eu vou complementar, por isso eu quero que você me acompanhe também por esses próximos minutos. E você que não compareceu no CIOSP, ou às vezes nem sabia que a gente estava lá no CIOSP, seja também muito bem-vindo. E a gente tem uma proposta muito clara para esses próximos três encontros. A proposta é oferecer para você um curso de lucratividade na odontologia. Eu vou trazer para você a experiência da minha clínica, a experiência da clínica que eu gerencio. E essa experiência ela não saiu do nada, ela veio em cima de bases que a gente pesquisou, em cima de pesquisa de gestão e marketing, e a gente tem ótimos resultados aplicando este método. Então é um método exclusivo, você não vai encontrar esse material em outro lugar, porque esse material foi produzido por nós. Esse material ele tem embasamento, como eu falei, em marketing, mas ele também tem embasamento da nossa consultoria com os nossos advogados que a gente fez para chegar nesse modelo. Você está tendo acesso a esse material completo graças ao apoio da Adtech. A Adtech está patrocinando este evento digital, esses cursos, inclusive o fornecimento do material didático de apoio. Então, assim, com 5 minutos de vídeo, aparece aqui embaixo do vídeo, talvez do lado, dependendo de onde você está assistindo, mas dentro do nosso site da Odontobrand, aparece aqui embaixo um campo para você deixar o seu e-mail, deixar o seu nome, deixar o seu telefone. Quando você deixar lá e-mail, nome e telefone, você vai receber os materiais para download. Quais que são os materiais? São os nossos modelos de contrato, os nossos modelos de TCLE, os nossos modelos de informativo, que ao longo das aulas precisam ser estudados conjuntamente para que você também consiga garantir essa lucratividade que eu estou te prometendo. Então, você precisa, novamente, você fala, poxa, Éder, mas você já tem o meu e-mail, o Alexandre da Adtech já tem o meu e-mail, por que eu preciso deixar de novo? Porque eu preciso que você tenha acesso ao material completo, e eu não sei das pessoas que fazem parte da minha lista de pessoas que seguem o trabalho do Odonto Branding, eu não sei quais das pessoas da lista do Alex, ou até às vezes pessoas que vieram por outros canais, se essas pessoas estão assistindo o curso. E isso é muito importante, porque eu não tenho como direcionar um material para as pessoas que também não acompanham a parte da aula. Então, por favor, você que vai acompanhar a aula, o botão vai aparecer aqui embaixo para você deixar o nome, o seu e-mail novamente, o seu telefone, e você vai receber os materiais para download, ok? Então vamos dar prosseguimento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um transporte de tela, eu vou mudar a tela para o computador. Então a partir de agora você já está vendo a tela do meu computador. E agora eu quero começar essa conversa com essa frase que eu gosto muito, que é tudo é impossível até que seja feito, porque isso é exatamente o que acontece na nossa vida. Muitas vezes a gente não sabe simplesmente que uma tecnologia existe, que uma forma de trabalhar existe, que uma forma de ser lucrativo existe, e isso faz com que a gente simplesmente não acredite nela. E ela sempre esteve lá, ou pelo menos ela sempre foi possível de ser criada, e muitas vezes a gente só não sabia. E não saber faz toda a diferença nos resultados que a gente tem. Então, para a nossa clínica diária, para o nosso dia a dia, eu quero te apresentar um método que é um método que já foi testado, que já foi validado, que funciona muito bem na minha clínica. E esse método, como eu falei, é a primeira vez que a gente abre ele de uma forma tão detalhada para as outras pessoas. E eu espero que você utilize ele com muito foco, porque ele vai te dar muitos resultados. É possível você ter resultados excelentes aplicando este método. Então a gente vai explicar a partir de agora como é que vai funcionar, mas eu quero que você entenda aqui, esse curso Lucratividade na Ortodontia,
ele tem horários para acontecer, tá? Então a primeira aula é dia 29 de janeiro, às 9 horas. Se você chegou aqui neste horário, você está me vendo neste horário, tudo bem, ou então no horário alternativo. A segunda aula vai ser a partir das 9 horas do dia 5 de fevereiro, também com reprise no dia 7 de fevereiro, e a terceira aula no dia 12 de fevereiro, também com reprise às 14 horas do dia 14 de fevereiro. Então, assim, não perca essas aulas, porque depois que elas passarem, você não terá acesso a ela de forma gratuita, pelo menos não terá acesso a ela. Então, eu acho que vale a pena você comparecer a essas aulas, ajeitar a sua agenda, anota isso no teu celular, na tela do teu computador, em qualquer lugar que você consiga realmente comparecer nessas aulas. O material didático ele está sendo ofertado mediante download aí pela Adtech, basta você realizar o cadastro da forma como apareceu agora para você abaixo do vídeo, apareceu um campo para você deixar e-mail, para você deixar teu nome, e-mail, telefone, você recebe automaticamente o download deste material que é necessário para que você consiga aplicar aquilo que vai ser trabalhado dentro do curso Lucratividade na Ortodontia, Lucratividade na Odontologia. Bom, serve para odontologia também, Weder? Serve, só que a ortodontia, por ter alguns mecanismos mais específicos, o TCLE da ortodontia é mais específico, o contrato é mais específico, a gente utiliza aqui a ortodontia como exemplo para facilitar o entendimento, tá? Mas ele também se aplica às outras áreas da odontologia. Bom, quem me conhece, já conhece o trabalho do Odontobrand, sabe que eu sou dentista, minha formação é essa que apareceu aí para vocês na tela, eu tenho MBA em Marketing, eu trabalho com ortodontia, com implantes, criei a Odontobranding, criei essa proposta de valor da Odontobrand, que é fornecer grande parte, 20% na verdade, de todo o conhecimento que a gente produz, a gente fornece de alguma forma gratuita para as outras pessoas, para os outros colegas dentistas, porque a gente acredita no poder que tem essas informações de transformar a vida das pessoas, transformar a odontologia. A gente sabe que isso vai ser bom para você e também é bom para nós, da Odontobrand, nos dá um retorno muito bacana. Eu gostaria que você agora entendesse o conceito de proposta de valor. Vamos entrar efetivamente na aula. Proposta de valor, pessoal, nada mais é do que um tema, algo que eu escolho para dizer para o mercado que eu estou falando, o mercado externo, o mercado das pessoas, para eu dizer para essas pessoas que eu existo e que eu estou aqui para um motivo específico. Então eu posso, dentro da minha proposta de valor, ter o que eu mostrei aí, satisfação dos clientes, é a satisfação premium, eu tenho qualidade premium. Então quer dizer que todos os equipamentos da minha clínica também precisam refletir nessa questão de qualidade. Então não é só o bracket ortodôntico, não é só a marca do implante, não é só a marca da resina. Eu preciso ter também uma qualidade premium no atendimento do meu cliente lá na sala de espera, no design externo da minha clínica, na forma como eu me comunico, em todas as formas e interações entre clientes e também os seus funcionários. Então, assim, qualquer contato do cliente necessariamente precisa refletir qualidade premium. Se eu não consigo ter essa coerência entre aquilo que eu quero, entre a minha proposta e aquilo que eu realmente mostro, eu simplesmente tenho um cliente insatisfeito ou um cliente parcialmente satisfeito, ou seja, aquele cliente que não confirmou a minha proposta de valor, ele é um cliente que não vai entender também os benefícios que a gente oferta no tratamento odontológico. Isso é péssimo para você. Ou você pode ter outras propostas de valor, como por exemplo aí você tem o flash aí aparecendo, que representa para nós rapidez no atendimento. Então algumas clínicas elas podem, e algumas já fizeram isso, se especializaram em atendimentos rápidos e existe um nicho de mercado muito grande em cima disso, pessoas que querem tratamentos rápidos. E essa então pode ser a minha proposta de valor e eu preciso obviamente alinhar tudo que eu vou ofertar em cima da ideia de tratamentos rápidos. Mas eu posso também ter uma proposta de valor que seja preço baixo.
e não tem nada de errado nisso. São mercados diferentes. A única coisa que realmente faz mal para você como profissional é não ter uma proposta de valor clara, e isso vai resultar em um mercado que não entende direito para que você está ali, para que você existe, qual é o benefício que você oferta para ele. E a grande tendência desse mercado que não tem certeza sobre o que você são duas: ou ficar insatisfeito com o teu trabalho, ou simplesmente não entender o seu trabalho e, portanto, não contratar os seus serviços. Então eu vejo muitos colegas dentistas que às vezes falam assim para mim que não tem uma procura tão grande, e a grande maioria deles, pelo menos assim 90% dos que eu tive contato, o grande problema estava em não ter uma proposta de valor. E assim o mercado não entende direito porque que aquele dentista está ali, qual que é a oferta que ele faz. E quando outros colegas conseguem mostrar a sua oferta, mostrar o seu valor, mostrar para que eles estão no mercado, fica muito mais fácil para esse potencial cliente escolher aquele que atende a necessidade dele, em detrimento de um colega que não entendeu ainda a proposta de valor, portanto ele não construiu uma proposta de valor, e aí obviamente o mercado também dá um feedback negativo para ele. Então você pode atuar nesses diferentes nichos, você pode trabalhar no nicho da confiabilidade, ou nesse que está a estátua aí, que se representa a odontologia como arte, né? A gente tem alguns consultórios aí que são verdadeiros ateliês de arte, as pessoas se comportam mesmo como verdadeiros artistas, e não tem nada de errado nisso, é um nicho de mercado muito bem trabalhado, e eu acho que tem tudo a ver com as necessidades atuais dos nossos clientes. Para a gente ter uma proposta de valor, eu vou escolher só por título de exemplo a qualidade premium, a gente precisa alinhar os objetivos da empresa a essa proposta. Então eu preciso ter conceitos de missão, visão e valores bem claros. Se você ainda não sabe o que é missão, visão, valores, eu recomendo que você vá lá no YouTube, no canal da Odonto Branding, no YouTube, ok? Não é no site da Odonto Branding, é no canal da Odonto Branding no YouTube, porque a gente tem vídeos lá que explica isso. Então eu não vou repetir aqui, porque não é a ideia desta comunicação hoje, esses conceitos, mas você tem também acesso a esses conceitos gratuitamente lá no meu canal do YouTube. A gente fala bastante sobre isso, você pode olhar que vai complementar depois essa aula. Se você passar por lá, aproveita, se inscreva no nosso canal, que você vai ser sempre avisado quando a gente postar algum vídeo novo. Depois que eu tenho, então, missão, visão e valores bem delimitadas, eu posso passar para o treinamento da minha equipe. Então, essa figurinha que você está vendo agora representa nada mais do que os funcionários sendo treinados e construindo a tua imagem, a tua proposta de valor. Você não consegue construir uma proposta de valor se não houver um treinamento efetivo e coerente dos seus funcionários. E isso tem que ser baseado e embasado na sua missão, visão e valores. Por isso que precede aí. Depois que eu tenho todas essas nuances alinhadas, agora sim eu posso passar para a propaganda. Agora sim eu posso avisar para o mercado, avisar para as pessoas que eu tenho uma proposta de valor clara, que eu tenho uma missão, que meus funcionários estão bem treinados e que, portanto, eu tenho condições de ofertar um serviço com aquelas características que eu determinei na minha proposta de valor. Se eu consigo alinhar bem esses quesitos, principalmente da forma como eu estou mostrando aí para você, você sempre vai ter um feedback positivo dos seus clientes, é 100% dos casos, porque você vai estar atendendo a uma necessidade muito específica e uma necessidade que tem um mercado. Então as pessoas simplesmente vão começar a consumir mais e mais de você. Se você analisar esse triângulo que está aparecendo aí, a gente colocou a empresa no vértice, porque a empresa é a fonte que vai trabalhar tanto os clientes quanto os funcionários. Então a gente pode chamar de marketing interno, aí à sua direita, todo o esforço que é direcionado para o treinamento dessa equipe e sempre obedecendo os critérios da proposta de valor. Então, eu tenho que fazer com que os meus funcionários reflitam para o mercado, para os clientes, a minha proposta de valor. Já o marketing externo são todas as ações publicitárias, as propagandas, todas aquelas ações que eu vou fazer com que os meus clientes ou aqueles meus potenciais clientes conheçam
a minha proposta, conheçam por que eu estou naquele mercado, o que eu vim fazer nessa odontologia e por que então esse cliente deveria tratar comigo. Ele deve tratar comigo porque eu atendo uma demanda específica dele, que é nada mais do que a minha proposta de valor. E a gente tem lá embaixo, na base, o marketing interativo, que é quando efetivamente a gente consegue alinhar o marketing externo com o marketing interno e aí a gente consegue confirmar aquelas promessas que eu faço para o mercado, confirmar para o meu cliente a minha proposta de valor. Isso é realizado exatamente no relacionamento entre funcionários e clientes. Então, há uma interatividade muito grande entre esses setores que precisa estar adequadamente alinhados, sob pena do meu cliente simplesmente ficar insatisfeito porque ele não conhece adequadamente a minha proposta de valor ou porque eu prometi algo para ele e não consegui entregar, não consegui cumprir. Então, se a gente olhar, por exemplo, Kotler é um dos maiores autores em marketing do mundo, tá? Esse Kotler ele é simplesmente fantástico. Eu consumo muito os materiais que ele produz e em 2000 ele disse que não faz sentido eu prometer serviços excelentes antes dos funcionários das empresas estarem prontos para fornecê-lo. Eu acho que isso faz todo sentido para você e vai ajudar muito na compreensão do nosso trabalho ao longo dessas 3 aulas que a gente vai ofertar para você. Então, se você pegar, por exemplo, aí o mercado, a gente pode dividir esse mercado segundo os critérios que o Chris Anderson lançou em seu livro The Long Tail. Esse livro existe em português com o nome de A Cauda Longa e ele ajuda muito a explicar como que as pessoas consomem e como que você pode trabalhar em diferentes nichos de mercado. Então, o Chris Anderson ele explica para a gente que 30% das pessoas elas estão no mercado de massa. Isso quer dizer que elas consomem qualquer tipo de serviço ou elas consomem serviço sem entender por que exatamente ela está consumindo aquele serviço. Ela consome o trabalho padrão, o standard, aquele comum. E 70% das pessoas estão no mercado de nicho, que são pessoas que buscam características específicas em seus serviços, em seus produtos. E essas características podem ser várias. Então, se a gente utilizar o nosso exemplo aqui, que tem essas pessoas representando basicamente o mercado odontológico como um todo, eu posso utilizar o princípio que o Chris Anderson trabalhou comigo na Cauda Longa e a gente imaginar que 70% das pessoas elas estão buscando características específicas, que podem ser essas do exemplo, qualidade, estética, preço baixo, ou pode ser etc. características. Eu posso criar nichos específicos, como por exemplo, atendimento em horários alternativos. Eu conheço pessoas que começam a trabalhar às 4, 3 da tarde e vai até 11 horas da noite e não há nada de errado nisso. Você só está simplesmente alterando a sua forma para se adequar a um mercado e faz todo sentido para mim você conseguir fazer isso e com certeza você vai ter público específico que essa demanda que você está criando ela é interessante para ele. Então, por exemplo, se eu pegar a qualidade, a partir do momento que eu alinho a minha proposta de valor, eu naturalmente atraio pessoas que querem qualidade. Ou eu posso atrair pessoas que querem estéticas, preço baixo, etc. E é interessante você entender que as pessoas, isso inclui eu e você, a gente consome muito os nossos produtos e serviços em razão do nosso grupo social que a gente faz parte, em razão dos nossos amigos, em razão das indicações das pessoas que a gente de alguma forma confia. Isso quer dizer que se você consegue alinhar a tua proposta de valor dentro de um nicho específico, não importa qual seja ele, automaticamente outras pessoas que também valorizam aquele nicho, elas vão ser atraídas pelo seu mercado, pela propaganda boca a boca, pela forma como as próprias pessoas que você já atendeu vão falar de você, porque as pessoas que, por exemplo, utilizam equipamentos da Apple, se você olhar, as pessoas que utilizam o equipamento da Apple, elas começam a conversar sobre a Apple e elas trocam muitas informações e sempre uma retroalimenta a outra. As pessoas também que usam determinado veículo com determinadas características, pessoas que, por exemplo, praticam rapel, pessoas, sei lá, que andam de bicicleta, pessoas que às vezes vivem informatizadas, essas pessoas elas têm quase que um dialeto específico para conversar entre si e é interessante porque elas falam, olha, existe um produto, um serviço em tal lugar que complementa essa característica daquele nicho de mercado. Isso também acontece na odontologia. Então, se você se propõe a fazer atendimentos com
com estética acima de tudo, você vai ter pessoas e essas pessoas vão falar para os amigos dela, para aquele grupo social que ela está inserido, sobre a forma como você trabalha. Isso naturalmente vai atrair outras pessoas para você. Então, isso funciona muito bem para 70% das pessoas, como diz o Chris Anderson para a gente, e eu concordo totalmente com ele. Agora, 30% das pessoas vão ficar lá no mercado de massa. E é interessante que você não foque nesses 30% por dois motivos. Primeiro, é porque proporcionalmente ele é muito menor do que o grupo dos nichos. E segundo, porque o grupo dos 30%, eles não são homogêneos, ou seja, eles não têm características que você consegue padronizar para atender eles de forma adequada. E essas pessoas, esse grupo dos 30%, normalmente são as pessoas que são atendidas pelas franquias, pelas clínicas populares e pelos dentistas que não têm uma proposta de valor clara. Ou seja, a grande maioria do mercado odontológico hoje disputa 30% da fatia de mercado disponível. E isso quer dizer que se você, então, sai para o mercado de nicho e deixa clara a tua proposta de valor, naturalmente você vai estar trabalhando num mercado muito menos concorrido e muito mais fácil das pessoas perceberem o teu valor. Então, vale muito a pena você alinhar esses princípios para você. Então, se a gente pensar então em propaganda, a gente só pode fazer uma propaganda, como bem disse o Kotler para mim, depois que eu alinho a minha proposta de valor e eu treino adequadamente os meus funcionários. Então, por exemplo, na minha clínica, eu utilizo N mecanismos de propaganda, eu utilizo e-mail, eu estimulo muito a boca a boca, eu estimulo muito a pesquisa das pessoas de informação, então eu utilizo o Google, Facebook, agora a gente está utilizando até Instagram para fazer propaganda do nosso trabalho, mas uma característica que sempre é comum a todas as propagandas que nós fazemos aqui na minha clínica é que elas sempre reforçam a proposta de valor para o cliente. Então não há uma propaganda feita de forma aleatória que eu acordo assim e pense, eu vou fazer uma propaganda, porque eu quero, porque houve uma queda da minha produção em implantes, porque eu preciso aumentar o número de clientes ortodônticos. A gente não pode pensar numa propaganda com essa característica, mas uma que reforça a tua proposta de valor, o mercado vai entender de forma mais coerente e quando ele vir efetivamente para a tua clínica, ele precisa confirmar ainda aquela tua promessa, aquela tua proposta de valor. Então, quando as coisas estão alinhadas, é tudo mais fácil. Eu recomendo que você faça isso. A consulta inicial, muitas pessoas imaginam que ela começa quando efetivamente você aperta a mão do cliente, você conhece o cliente, ele entra na tua sala clínica e não é ali. Na verdade, a consulta inicial ela ocorre quando você tem o primeiro contato com aquele futuro cliente. Então, se esse primeiro contato foi na internet, se esse primeiro contato foi até em lista telefônica, sei lá, tem gente que ainda utiliza, ali é o início da tua primeira consulta, porque ali você começa a confirmar a tua proposta de valor ou não para o cliente. E se você consegue confirmar a tua proposta de valor, seu cliente vai ficar muito mais seguro de trabalhar com você, ele vai entender melhor aquilo que você está entregando para o mercado, isso vai ajudá-lo no processo de decisão, ele vai ter mais clareza em entender por que ele está naquele ambiente e quais são os reais benefícios que ele vai receber ao contratar os seus serviços. Então é muito importante que na tua consulta inicial tenha a proposta de valor, isso é representado com funcionários bem treinados, com design interno da clínica, com a questão se for site, se for folder, que a pessoa teve contato com você, aquilo já está, aquela tua ideia, aquela tua proposta de valor já está apresentada para ela da forma como você precisa. Ou seja, você não tem só que ser, você tem que parecer ser, isso é importante. Então, se você objetiva trabalhar no mercado de qualidade, você não tem só que ter qualidade porque você se estudou bastante, porque você usa bons materiais, porque você se dedica efetivamente ao teu cliente. Você tem também que parecer ser. Então, quer dizer que você tem que expressar isso nas tuas roupas, no teu jeito de vestir, nas tuas funcionárias, na forma como você se comunica com esse cliente, na forma como você interage, porque ele realmente precisa dessa confirmação. Você precisa entender que o teu cliente ele não tem condições de avaliar o teu critério técnico de uma forma simples. É muito difícil para o cliente perceber a tua proposta de valor só no tratamento efetivamente sendo realizado. Ele precisa de outras formas para tornar mais tangível, ou seja, tornar palpável aquela proposta de valor. Então, no nosso exemplo aqui, a gente vai sempre
sempre trabalhar em cima de uma proposta de valor, o que inclui você alinhar a cobrança ou não de consultas, a forma como você faz anamnese, exames físicos, a forma como você se relaciona através de informativos com esse cliente. É muito importante, e eu friso muito isso, que é muito importante você sempre ter informativos na sua clínica para entregar para os clientes. Seja na primeira consulta, na segunda, na terceira, na quarta, sempre, porque os informativos eles ajudam a tangibilizar a tua proposta de valor. Então, se você, por exemplo, está trabalhando no nicho da qualidade, que é o nosso exemplo da aula de hoje, você precisa ter informativos que representem, que expressem essa qualidade, porque isso vai tornar a qualidade um objeto mais facilmente percebido pelo cliente. Ou seja, ele não vai ficar em dúvida se você realmente tem uma proposta de valor que é clara para ele. E se ele fica em dúvida, você tem sim um problema de decisão. A pessoa acaba não decidindo quando ela está em dúvida. Ou decide e tem uma grande probabilidade de ficar insatisfeita, simplesmente porque ela não sabia o que esperar do produto. E não porque o produto é ruim, não porque o teu serviço é ruim. Ok? Isso é muito importante. A apresentação do planejamento, ela precisa ser bem estruturada. Então, após o diagnóstico, planejamento, você precisa fazer o que eu chamo de montagem burocrática do aparelho. Vejam esse termo que é diferente aí para você, talvez seja novo. A montagem burocrática do aparelho é quando você realmente, você ou sua equipe, realmente vão explicar para o seu futuro cliente, o seu cliente que já está lá com você, o contrato, o TCLE, o informativo. Na verdade, vocês vão acertar as regras do jogo e isso é fundamental. Isso realmente vai fazer uma grande diferença entre você ter sucesso no seu tratamento, em você ter um cliente que realmente finaliza com felicidade, se sentindo bem e se sentindo principalmente e ter recebido aquela proposta de valor, ou a diferença de você ter um cliente que vai te abandonar no meio do caminho, seja porque ele ficou um pouco sem grana, seja porque ele simplesmente está insatisfeito, ou às vezes ele nem sabe por que ele te abandona, ele simplesmente deixa de seguir as suas recomendações e aparecer no teu consultório. Então é muito importante que essa fase seja trabalhada. E uma das coisas que são, né, os pilares de sustentação dessas 3 aulas é o contrato, é o TCLE e são também os informativos que a gente vai trabalhar, porque como eu disse, é aqui que você vai dizer as regras do jogo. Eu vou contar uma historinha bem rapidinha para você entender isso. Eu contei até essa história no CIOSP também, quem estava lá vai lembrar dessa história. Eu tenho um grande amigo de infância mesmo, que ele se casou com uma outra amiga minha, e esse meu amigo, apesar da gente ser conhecido desde criança, nossa, esse meu amigo bebia muito, muito mesmo. Ele era jovem, mas ele bebia muito. E ele gostava muito dessa minha amiga. E essa minha amiga até gostava dele também. E aí chegou uma época em que eles afinaram mais a conversa e tal, e ele realmente se declarou para ela, pediu ela em namoro, falou que gostava muito dela e tal. E ela falou: olha, eu também gosto de você, só que tem uma questão aí que para mim é fundamental. Eu não gosto de pessoas que bebem, eu não acho a bebida uma coisa saudável, eu não gosto de bebidas, então, assim, eu prefiro não ter você do que ter você bebendo. E isso fez toda a diferença, porque esse meu colega, como gostava muito dessa minha amiga também, ele resolveu parar de beber e eles estão hoje casados há muito tempo já, estão muito bem casados, ele não bebe mais, mas tem tudo a ver com essa questão do contrato, porque se essa minha amiga, que também gostava desse meu amigo, falasse assim: ah, não, tudo bem, eu gosto dele, eu vou começar a namorar com ele, mais pra frente eu mudo ele, mais pra frente eu faço ele parar de beber. Provavelmente as coisas iam ter sido muito duras, talvez até eles não estivessem casados, porque as regras não tinham sido explicadas logo no início do jogo. E eu quero que você entenda que isso faz toda a diferença. Quando as regras estão claras, as pessoas sabem o que elas precisam fazer e principalmente até onde elas podem ir. Então, muitas vezes a gente tem aquele cliente que não quer pagar a peça de reposição ou que falta num mês e acha que não precisa pagar a mensalidade. E na grande maioria das vezes, esses clientes eles só estão mal informados. Às vezes a gente pensa que o cliente quer dar um desperto, que ele simplesmente está querendo economizar, mas não é bem assim. Se você parar e analisar, pensa se você realmente esclareceu o cliente. Pensa se ele realmente está ciente, não é só você ter falado para ele, se ele realmente está ciente que as regras do jogo na tua clínica são aquelas e que, portanto,
Se ele quebrou o bracket, se ele foi imprudente na sua alimentação ou descuidado, ele precisa pagar aquilo novamente, porque afinal de contas você está prestando um novo serviço para ele, porque você já prestou uma vez. E eu quero que você entenda que isso é justo, desde que seja combinado. Agora, se não é combinado, realmente fica muito difícil você conseguir com que seus clientes fiquem satisfeitos, mesmo precisando pagar peças de reposição, mesmo precisando pagar os meses que eles não trataram com você, simplesmente porque aquilo estava combinado. Então, neste ponto, os informativos fazem muita diferença. E só depois que isso está muito claro e muito conciso para o cliente, é que você deve seguir, no caso do nosso exemplo, a montagem do aparelho ortodôntico. Ficou claro para você essa necessidade, essa importância tão grande, né? O contrato odontológico, você vai ter acesso nele através dessa aula, basta você baixar oferecendo as informações. Ele tem, no nosso exemplo da nossa aula, o preço fechado e com opção de adicionais. Então, ou seja, a gente cobra aparelho ou instalação? Bom, no nosso caso, no nosso exemplo aqui, que você vai ver na nossa próxima aula, a gente cobra o aparelho e a gente cobra a instalação. E isso são passos diferentes, são passos separados, porque a legislação brasileira, o Código de Defesa do Consumidor, ele obriga que eu tenha detalhadamente todos os serviços ou produtos que são efetivamente cobrados do cliente. Quando eu não tenho aquilo discriminado, o Código de Defesa do Consumidor ele entende que aquilo é um brinde, que aquilo simplesmente não está sendo cobrado. Então você precisa discriminar aquilo ali e isso também facilita o relacionamento com o próprio cliente e, no caso de uma eventual falta, de uma eventual rescisão contratual, uma desistência do lado do cliente, você tem claramente aquilo que você tem o direito de receber e aquilo que você tem o direito de não receber. Então fica muito claro para os dois. Então a gente cobra, por exemplo, cobra manutenção ou acompanhamento? Bom, aqui a gente usa o termo acompanhamento, até porque a ciência hoje, e assim, veja bem que tem dois fatores diferentes aí que eu vou falar. Um é a ciência. A ciência ela me permite utilizar brackets e tecnologias de fios que me permitem ver o meu cliente com 45 dias até com 60 dias. Você sabe muito bem disso. Mas o direito não sabe disso. Então, eu preciso informar para o meu cliente que aquela tecnologia me permite fazer isso e não cobrar manutenção, porque o direito ele já entendeu, isso são julgados do STJ, que a manutenção, se você cobra manutenção, quer dizer que se o paciente não vai àquela manutenção daquele mês, ele não tem a obrigação de te pagar. E eu quero que você entenda que isso são as regras do jogo. Então você precisa seguir, não precisa pensar, mas o cliente, assim, não complica a situação. Se o direito fala que você tem que seguir a regra do jogo, siga, porque se você não seguir, simplesmente você está errado. Não precisa tentar adequar uma necessidade que às vezes é um charme do seu cliente, que às vezes é até um excesso por falta do seu cliente, a sua necessidade. Não é assim que funciona, é o contrário. Você tem que adequar a legislação, a ciência ao cliente, não o contrário. Bom, o valor da instalação do aparelho do nosso exemplo aqui, ou seja, do aparelho e a instalação do aparelho, ele vai cobrir 70% do local. E isso quer dizer que quando eu finalizo a montagem do aparelho, eu tenho o direito, veja bem a palavra que eu estou utilizando, o direito de receber 70% do meu tratamento. Isso vai vir daqui a alguns minutos, que isso faz todo o sentido e vai fazer toda a diferença na lucratividade da tua vida profissional. E o acompanhamento por prazo determinado equivale a 30% do valor total, não incluso no aparelho, peças de reposição, mini implantes, tratamento coadjuvante e, novamente, várias assinaturas, seja nos informativos, nos contratos, nos TCLEs, etc. Bom, o TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido, nada mais é do que uma explicação bem clara, concisa e em linguagem popular daquilo que vai ser tudo aquilo que está sendo combinado. Você precisa ter o TCLE, porque a legislação te obriga, e ela precisa ter esses requisitos aí. Autorização para o tratamento, tem que utilizar termos populares, e eu gosto muito de utilizar repetição de informações do contrato, porque se de repente o seu cliente alegar que não entendeu algo que estava no contrato e que ele assinou no contrato, muitas vezes essa mesma coisa estava no TCLE e aí às vezes você consegue pegar aquele cliente que está utilizando a lei em detrimento de você de forma injusta. Então você consegue uma segurança jurídica muito maior e você consegue também garantir os seus direitos de recebimento com a repetição das informações. No exemplo que eu te passei, você vai perceber que o TCLE confirma muito aquilo que já está sendo combinado no contrato. Isso não é repetição
desnecessária. Aquilo realmente tem um propósito que é reforçar no cliente a participação dele. E sempre a mesma coisa, tá? Sempre muitas assinaturas, porque a assinatura ela tem uma força muito grande. Você, quando pede para as pessoas assinarem, ela está tendo um comprometimento psicológico com você. É a mesma coisa de eu marcar um encontro com você, eu marco, sei lá, um encontro para você amanhã, quinta-feira que vem, vai, na nossa próxima aula. Eu marco quinta-feira que vem, quinta-feira que vem, 9 horas da noite, você está aqui para a gente fazer a segunda aula. Aí você fala, tudo bem. Mas não necessariamente você vem, porque às vezes você pode, sei lá, jogar bola, ir pro barzinho, ou tá cansado, querer dormir até mais tarde. Bom, pode acontecer N coisas. Agora, se eu falar, ok, então semana que vem a gente se vê, assina aqui, porque eu vou te entregar um material extra, porque é importante sua presença, sei lá, eu coloco algum motivo, mas eu peço para você assinar. O seu comprometimento comigo agora aumentou muito. E se você pede, então, repetidas vezes para a pessoa assinar as propostas com você, isso quer dizer que repetidas vezes essas pessoas vão estar assumindo novos compromissos com você, e o compromisso é sempre o mesmo, que é cuidar bem do aparelho, que é comparecer às manutenções, que é realizar o pagamento de forma correta, que é não atrasar dentro das suas marcações. E isso faz toda a diferença em capacidade de finalizar um caso ortodôntico ou a simples desistência do cliente. Isso faz toda a diferença quando o cliente às vezes passa um aperto financeiro e fala assim, não, eu não vou trabalhar, eu não vou esse mês lá no consultório, então eu não pago. Faz toda a diferença quando você tem esses contratos, esses informativos constantemente assinados. Então eu recomendo que você siga essa orientação, porque ela impacta muito, muito, muito o índice de fidelização dos seus clientes e também consequentemente, na indicação de novos clientes. E você e eu dependemos muito da indicação de novos clientes para conseguir manter o nosso negócio e crescê-lo de forma sustentável. E essa é uma forma ideal da gente ter isso. Bom, vamos utilizar um exemplo aqui prático para você entender de forma bem forte, concisa, sólida, tudo isso que eu estou comentando aqui. Vamos imaginar que eu pego um tratamento odontológico, um tratamento ortodôntico. Eu vou cobrar por esse tratamento R$3.000 num prazo de tratamento de 20 meses. Eu vou cobrar pelo aparelho e pela instalação do aparelho R$2.100 e pelo acompanhamento mais R$900. Veja que eu vou trabalhar em duas linguagens diferentes. Eu vou terminar o exemplo aqui para você entender. Após 6 meses, vamos supor que esse paciente me abandona ou, sei lá, pede para sair, ele não quer mais trabalhar com a gente. Esse paciente ele me deve o valor do aparelho, a instalação do aparelho que eu já fiz, ou seja, R$2.100, mais os 6 meses de acompanhamento que deram R$270, que é proporcional aos 900 por 20 meses. Então, ele me deve R$2.370. Aí você pensa, poxa, Éder, mas a pessoa trabalhou com você 6 meses, de uma expectativa de 20 meses, e você vai cobrar dela, sei lá, quase 80%, talvez mais, do que você cobrou. Fala, eu vou fazer isso. Na verdade, assim, eu faço isso. Agora, eu quero que você entenda por que isso faz sentido. Olha como que isso é interessante. Muitas vezes o dentista ele não percebe, mas eu já realizei 70%, 80% do meu trabalho simplesmente quando eu terminei o processo de diagnóstico, o processo de montagem do aparelho e planejamento do caso. Quando eu faço isso de forma correta, quem é ortodontista sabe disso, eu já fiz 80% do meu trabalho. A sequência agora é trocar fio, é fazer um ou outro ajuste, é fazer um desgaste, é colocar determinados amarrilhos, determinados elásticos, mas a parte difícil do trabalho já foi totalmente executada. Por isso que existe a possibilidade de você trabalhar com auxiliares, que são pessoas técnicas, fazendo parte da manutenção ou do acompanhamento daquele caso ortodôntico, porque simplesmente a parte mais complicada já foi. Se eu pensar, por exemplo, na implantodontia, eu também sou implantodontista, hoje eu faço um implante e vamos supor que eu cobro por esse implante R$1.500. Eu cobro R$1.500 para fazer um implante. Então, quando o paciente chega, eu faço anestesia, eu faço o retalho, eu faço a cavidade, eu faço a instalação do implante, eu suturo o caso clínico. Se eu suturei o caso clínico tudo corretamente, e você concorda comigo que eu fiz a instalação do implante? Parece que faz sentido para você que eu fiz a instalação do implante. Isso quer dizer que se eu cobro, por exemplo, R$1.500 desse cliente, eu tenho o direito de receber os R$1.500. Afinal de contas, eu fiz efetivamente a minha prestação de serviço. E na ortodontia, eu quero que você entenda que é a mesma coisa, porque se
eu já fiz o meu diagnóstico, se eu já fiz o meu planejamento, se eu já fiz a aquisição do aparelho para montar nele, se eu já montei efetivamente o meu aparelho ortodôntico, eu já realizei 80% do meu tratamento. Eu só preciso agora que o tempo leve aqueles dentes para o lugar, na forma correta, acompanhar isso para que não saia do meu planejamento inicial, mas é basicamente descer o morro, porque a parte mais difícil já foi feita. Então parece justo que se eu tenho o custo elevado logo no início do tratamento, que eu também tenha o direito, e veja bem a palavra que eu estou utilizando, que eu também tenha o direito de cobrar adequadamente por ela. Eu acho que faz todo sentido, principalmente quando a gente analisa do ponto de vista que eu coloquei para você. Então, se a gente olhar esse gráfico, e eu quero que você preste muita atenção nele, porque ele é muito importante, se você olhar essa linha tracejada em vermelho, ela representa o custo real de um tratamento ortodôntico. Ortodontia nesse caso, estou usando o exemplo ortodontia. Isso quer dizer que no primeiro mês eu tenho 80% do custo do meu tratamento ortodôntico já concentrado no meu primeiro mês. E esse custo está embutido o meu custo de planejamento, as minhas horas de estudo, o meu tempo de diagnóstico, o meu tempo de montagem do aparelho, a própria montagem do aparelho, toda a estrutura que eu tenho para existir como dentista, eu pago para existir como dentista, o meu custo de aquisição do cliente, porque cada cliente ele tem um custo de aquisição. Não quero que você imagine que o cliente simplesmente vem para você. Não, ele tem um custo, porque tem propaganda, porque tem estrutura montada, porque tem funcionário, porque tem um monte de coisas envolvidas até que efetivamente aquele cliente venha até você. E isso é um custo, isso custa dinheiro. E esse é um custo que está diluído no custo de aquisição do cliente. Isso está extremamente concentrado no início do tratamento. Depois, ele diminui bastante, como você percebe pela linha tracejada, ele vai quase a 0,1% do custo. Então é muita coisa. Eu quero que você entenda que a concentração do custo está lá. E normalmente, se você pegar, por exemplo, a linha verde, normalmente é assim que as pessoas fazem os seus contratos odontológicos. Muitas vezes, ou nem fazem, né? Nem fazem, né? Mas muitas vezes a pessoa pega lá esse caso hipotético, 20 meses de tratamento, eu quero receber R$3.000, então eu vou dividir isso em 20 parcelas, e aí passa para o cliente, veja bem, eu quero que você entenda a ideia. Passa para o cliente a ideia de que o cliente paga R$150 enquanto ele está tratando com você. Isso é muito errado, porque se chegar nos 6 meses e o paciente ir embora, ele vai ter a certeza que ele só precisa pagar para você o equivalente aos 6 meses de tratamento dos R$150. E isso é um cenário muito ruim para você, porque você sai de uma possibilidade de ganho de R$2.300 para uma possibilidade de ganho de R$600. Então, assim, a diferença é enorme. O seu direito de recebimento passa por 1/3 daquilo que você realmente poderia receber do cliente e por direito. Mas se você seguir essa recomendação com o contrato que eu estou passando, com as informações que eu estou passando, o seu cliente vai entender que a grande parte do trabalho está no início. Igual ele entende, por exemplo, que a grande parte do trabalho da instalação do implante está na própria instalação do implante, que é que você faz em um dia, você faz no mesmo dia lá, faz a instalação, pronto, acabou. O cliente entende de forma muito fácil isso, mas talvez ele não entenda de forma muito fácil que o tratamento ortodôntico também é muito semelhante, ou seja, a grande parte do trabalho ele realmente é efetivado no início. E se... Vem cá, pensa comigo. Se o cliente não sabe disso, você realmente acha que seria obrigação do cliente já saber disso sem que você o informe? O cliente não sabe, o cliente é leigo, tá? O tratamento ortodôntico para cliente é colar o bracket, tirar o bracket. Ele não tem noção de todas as nuances que estão envolvidas ali, mas você tem a obrigação de saber disso. Então, é muito importante que você realmente converse com o teu cliente, esclarecendo para ele todas as nuances, todas as regras do jogo, como eu comentei antes, porque se ele entender que você realmente está fazendo grande parte do trabalho logo na montagem, no processo de diagnóstico, mas se ele entender antes de tratar com você, tá? Tem que ser antes, não pode ser depois que ele já efetivamente montou, aí você virar para ele e falar, olha, eu já fiz 80% do seu caso. Não, você tem que falar para ele antes, fala assim, ó, 80% do esforço aqui que eu tenho que fazer no seu tratamento vai ser realizado até o final da montagem. Então, esse prazo é um prazo crucial, por isso ele é tão importante. E aí ele vai entender, então, que você realmente tem esse direito de cobrar dele o início do tratamento. Isso não impede, por exemplo, que você faça o parcelamento do caso. Então, por exemplo, na minha clínica, eu faço o parcelamento do caso ortodôntico em, no máximo, igual ao número de meses que ele deve tratar com a gente. Então, se no caso for 20 meses, eu posso fazer o parcelamento em 20 parcelas. Não tem problema nenhum com isso. Só que
A forma de pagamento ela é diferente do valor efetivamente contratado. É, por exemplo, igual comprar um carro. Se você vai comprar um carro de 100 mil reais e no financiamento a pessoa fala, tá bom, você vai pagar R$ 1.000 por mês, quando a pessoa te entrega um carro, você deve 100 mil e ponto, acabou. Não tem essa de falar de usar 6 meses o carro e devolve o carro para a concessionária e fala, não, devolvi o carro, não gostei, então eu vou pagar só equivalente a 6 parcelas de R$ 1.000. Vou pagar R$ 6.000 e aí fica cada um feliz pro seu lado. Isso não funciona no mercado normal. E eu quero que você também não deixe que os seus clientes se enganem achando que isso poderia funcionar também na odontologia. E muitos colegas dentistas, eles vivem nessa realidade que parece absurda agora para você. Que a pessoa atender 6 meses com você e depois vai embora e aí ela para de pagar e fica por isso mesmo. Agora, quando você tem no contrato o sistema que te garante o recebimento de um valor maior, você tem o direito de cobrar com ele e aí, obviamente, ele vai pagar você da forma como for mais certa e se em caso de não pagamento, você vai fazer as cobranças pelos meios legais que são devidos aí, que são permitidos para você. Você pode colocar no SPC, você pode fazer um monte de coisa e eu recomendo que você efetivamente faça, porque aquilo é um ativo que você tem o direito de receber aquele dinheiro, então eu acho que você deve sim fazer. Eu faço sem problemas. Então, eu quero que você pense aqui junto comigo se essas ações que eu estou mostrando aqui, de diagnóstico, tratamento, se essas ações são boas para o dentista e são também boas para o cliente, porque parece que é muito bom que o cliente tenha um diagnóstico preciso, parece que é muito bom que o dentista também tenha um planejamento claro e o cliente também. Parece muito interessante que o contrato odontológico seja ótimo, porque, na verdade, o contrato odontológico é uma obrigação legal. Se não ter contrato odontológico, pelo menos o contrato formal odontológico, te expõe muito, expõe o dentista a qualquer reclamação, você simplesmente abre mão dos seus direitos. Isso é péssimo. E, por outro lado, quando você tem o contrato, entrega, você também acaba favorecendo o cliente, porque ele começa a ter muito mais confiança em você e aquela questão das regras do jogo fica claro para ele também, porque é lá no contrato que estão as regras do jogo, é nos informativos que estão as regras do jogo, é no TCLE que estão as regras do jogo. Então é muito importante que você e também o dentista, você como dentista e também o cliente estejam bem alinhados com esses requisitos aí. As ações de fidelização, elas parecem interessantes para os dentistas, porque afinal de contas, se eu fidelizo o meu cliente, eu tenho maior condição de finalizá-lo de forma correta, dentro do prazo e, consequentemente, receber aquilo que é o esperado pelo tratamento. Mas para o cliente é bom fidelizar ele? Bom, eu digo que é excelente, porque afinal de contas, se eu tenho um cliente que não escova bem os dentes, que não mantém uma boa higiene oral, esse cliente com certeza vai ter problemas de saúde. Esse cliente ele vai ter problemas relacionados a, sei lá, mordida, oclusão, ele pode vir a perder um dente, ele pode vir a desenvolver hábitos parafuncionais, ele pode vir a ter problemas de ordem geral, simplesmente porque ele não foi adequadamente fidelizado e aí ele não acompanhou as suas orientações pelo tempo que você achou interessante. E por último, para o mercado odontológico, isso é bom? Eu quero que você veja se essas ações que eu mostrei para vocês, elas são éticas. Você viu alguma coisa aqui que denigre a imagem de um dentista ou a imagem profissional? Parece que não, né? E realmente não tem. Então, eu quero que você entenda que para o mercado odontológico, isso aqui também é fantástico. E aí chega dentro daquilo que eu comentei com você. Tudo é impossível até que seja feito, porque muitas vezes a gente percebe um mercado odontológico que está cada vez mais concorrido, mas as pessoas estão cada vez mais tomando atitudes que não são atitudes baseadas em marketing. São simplesmente atitudes aleatórias que, na grande maioria das vezes, denigrem a tua imagem como dentista, que não entregam a proposta de valor para o cliente e aí vai fazendo com que o dentista acabe sendo empurrado para convênios odontológicos, para ambientes onde a oferta de preço baixo é uma realidade presente e isso é ruim, porque isso não é um tipo de odontologia que nós queremos praticar. A gente quer praticar o nosso melhor, eu tenho certeza disso, que você também tem essa expectativa e para praticar isso, você realmente precisa ter esses conhecimentos que eu estou te passando, você realmente precisa seguir esses reconhecimentos e eu posso dizer porque eu já passei por isso. Então, como eu trouxe aqui na frase, depois que é feito, a gente consegue entender que é possível, a gente começa a acreditar que é possível. E eu quero que você acredite que é possível, só isso. Eu quero que você acredite. E depois que você realmente acreditou que é possível, eu quero que você pegue, faça os downloads desse material complementar, estude esse material complementar, esteja presente nas nossas próximas aulas, porque isso vai te ajudar, isso vai fazer você ter melhorias na tua vida. Bom,
Eu não vou responder as perguntas agora, porque elas virão em momentos muito diferentes, mas você que deixar a tua dúvida aqui nos comentários, e eu estou dizendo nos comentários da nossa página do Odontobrand, eu não sei se você está assistindo efetivamente essa aula depois no YouTube ou em outro canal, obviamente eu não vou poder responder. E por favor, não me mande dúvidas pelo meu e-mail pessoal, que é odontobrand@gmail.com. Não me mande as dúvidas lá, porque fica muito complicado para eu responder demandas de pessoas que são específicas no próprio e-mail pessoal, porque não dá tempo, gente. Eu quero que você entenda que não dá tempo. Agora, se você colocar aqui no comentário, eu vou conseguir parar um tempo, dedicar um tempo da minha agenda, vir aqui e responder as pessoas de uma forma mais completa e também de uma vez só, porque não dá para eu ficar parando para responder os e-mails aleatoriamente das pessoas, ok? Bom, vamos voltar então à tela aqui. Você voltou a me enxergar novamente, a me ver novamente. Quero agradecer a sua presença e deixar claro para você que na próxima quinta a gente vai estar de novo presente aqui neste mesmo canal, dentro da minha página na internet, e você pode ter a sequência dessa aula. O que vai ser a sequência dessa aula? Na próxima aula a gente vai explicar detalhadamente como preencher aquele contrato odontológico. Não pode ser preenchido de forma aleatória, não é assim que funciona. Você preencher um contrato de forma aleatória, você vai acabar perdendo a validade dele ou causando algumas discordâncias que vão refletir negativamente. Eu preciso que você entenda que existe um processo de início, meio e fim, que existe uma coerência lógica e linear que precisa ser seguida, porque afinal de contas o cliente ele tem que entender a tua proposta de valor, ele tem que entender as regras do jogo, aquilo tem que ficar muito claro para ele, e você ou a tua equipe, alguém da tua equipe, é que é responsável por informar isso para o cliente. Então eu vou, nas próximas aulas, apresentar o método. Agora eu apresentei a possibilidade. Como que funciona no nível macro. Você viu no conjunto que a gente, logo no início, no primeiro mês de tratamento, a gente já consegue ter 70% do direito de recebimento daquele caso. Você entendeu por que isso é lógico, por que isso está embasado dentro da legislação. Você entendeu por que o meu cliente vai aceitar me pagar daquele jeito. É tudo uma questão de negociação. Agora eu vou seguir entrando dentro dos pormenores dessa negociação, explicando para você de uma forma mais completa como é que você vai conseguir também isso no seu consultório, ok? Então eu te aguardo e até nosso próximo encontro. Deixo claro aí o agradecimento ao Alexandre da Ditec, que disponibilizou para você esse curso, e também a toda a minha equipe. Então um grande abraço, você que estava no CIOSP, um grande abraço, você que não estava no CIOSP, um grande abraço e obrigado também por comparecer aqui. Até já!